Filhote de Caramelo em apuros. Mãe Caramelo avança sem temer a nada. Foi quando, naquela manhã abafada no vilarejo, o silêncio da rua de terra foi quebrado por um som que ninguém esperava. Um filhote de caramelo, sempre curioso demais para o próprio bem, havia se metido em um aperto daqueles, preso entre as tábuas velhas do antigo barracão da comunidade. Antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, a mãe Caramelo surgiu em disparada, avançando sem hesitar, guiada pelo instinto e pela coragem que todos ali já conheciam bem. Mas, quando parecia que seria apenas mais um resgate apressado, algo dentro do barracão se moveu de maneira estranha, como se um mistério muito maior estivesse prestes a se revelar. E essa foi só a primeira faísca de uma história que iria atravessar 6 meses de mudanças no vilarejo, passando pelas festas tradicionais, pelas chuvas demoradas e pelos segredos escondidos sob o chão batido. Cada passo desse caminho, cada detalhe cultural da comunidade, influenciaria as decisões, os medos e as descobertas do filhote, que ainda lutava contra a própria insegurança enquanto tentava provar que podia ser tão valente quanto a mãe. Se você está acompanhando essa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada cheia de mistérios, laços fortalecidos e reviravoltas que colocam todo o vilarejo em alerta. Porque o que começou como um simples incidente com um filhote curioso logo mostraria que a vila inteira estava prestes a descobrir muito mais do que imaginava. A manhã começava como tantas outras no pequeno vilarejo do interior, onde o ar quente do verão fazia o cheiro de terra seca se misturar ao aroma de café passado nas cozinhas abertas. As janelas deixavam escapar conversas de vizinhas que discutiam as próximas etapas da festa da colheita, enquanto o barulho ritmado das vassouras raspando os quintais se misturava ao canto preguiçoso das rolinhas. Nada naquele início de dia sugeria que algo extraordinário pudesse acontecer. Mas o destino tem o hábito de sacudir a rotina justamente quando todos acreditam que conhecem o rumo das horas. Foi então que um som agudo rompeu o sossego, um ganido desesperado, curto e intenso, ecoou pelas ruas de barro. As pessoas ergueram a cabeça ao mesmo tempo, como se um sinal invisível tivesse percorrido o vilarejo. Mas ninguém reagiu tão rápido quanto ela. A mãe Caramelo. Com o pelo amarelado queimado de sol e olhar sempre atento, era conhecida por sua coragem quase exagerada. Bastava o filhote espirrar para ela aparecer correndo. E, quando ouviu o grito, não hesitou nem por um segundo. Disparou pela rua principal levantando poeira, cortando o ar quente com passos rápidos, guiada por um instinto que já tinha salvado o pequeno de muitos apuros. O filhote, o protagonista dessa história, era um caramelo típico do vilarejo, olhos grandes e ansiosos, curiosidade interminável e uma energia que parecia vir de alguma fonte secreta. Embora fosse bondoso e sempre quisesse ajudar, a verdade é que se metia em confusão com uma facilidade impressionante. E, naquele dia, ao explorar o velho barracão comunitário, seu entusiasmo acabou rendendo um problema maior do que ele esperava. As tábuas do piso, gastas e frouxas pelo tempo, cederam quando ele pisou com o peso do corpo leve. De repente, o filhote ficou preso entre duas madeiras, incapaz de se soltar. Quanto mais se mexia, mais as tábuas apertavam. O cheiro de madeira velha misturado com poeira fina dificultava a respiração e fazia seus olhos lacrimejarem. Ele gania e tentava puxar as patas, mas era como se o barracão tivesse vida própria e tivesse decidido segurá-lo ali. Quando a mãe Caramelo entrou no barracão, o ambiente pareceu congelar. Ela olhou para o filhote, arfando, presas na madeira, e avançou sem medir riscos. As tábuas rangiam sob o peso dela, mas isso não a impediu. Empurrou partes soltas com o focinho, apoiou as patas dianteiras para ampliar a abertura e, com um movimento forte, ajudou a liberar uma das pernas do filhote. Ele choramingou de susto, mas não estava machucado, só apavorado e profundamente envergonhado. Enquanto a mãe se esforçava para terminar o resgate, as primeiras pessoas do vilarejo começaram a se aproximar. A artesã da feira de retalhos apareceu ligeira, trazendo consigo uma caixa cheia de ferramentas improvisadas. O agricultor que morava ao lado veio logo atrás, disposto a provar que conseguia resolver qualquer problema usando apenas força e experiência. A vizinha mais velha, aquela que sempre falava de presságios e sinais, parou na porta e analisou o barracão como se lesse uma mensagem invisível nas sombras. Mas, quando parecia que aquele seria apenas mais um episódio de travessura canina resolvido com esforço coletivo, algo no chão do barracão mexeu. Muito sutil, quase imperceptível, mas a mãe Caramelo viu. Um movimento rápido, como se algo estivesse passando por baixo das tábuas. Ela rosnou baixo, em alerta.
O agricultor se curvou para checar. A artesã arregalou os olhos. A vizinha murmurou que aquilo combinava com o sinal que tinha visto mais cedo na mangueira do quintal. Porém, antes que alguém pudesse especular, a mãe Caramelo conseguiu remover a última tábua que prendia o filhote. O pequeno escapou tropeçando, ainda tremendo, mas grato. Enfiou o focinho na barriga dela, buscando proteção. E, naquele instante, os moradores puderam observar com clareza. Sob o assoalho havia buracos recentes, sinais de que algo vinha se movendo por baixo da estrutura dias. A descoberta mudou o clima. Não havia perigo evidente, mas também não era normal. A comunidade inteira se encarou em silêncio por alguns segundos, cada um tentando dar sentido ao que vira. A velha senhora citou histórias antigas sobre temporadas em que animais grandes buscavam abrigo nos arredores do vilarejo. O agricultor disse que aquilo não parecia obra de praga comum. A artesã anotou mentalmente a localização dos buracos, achando que talvez precisasse reforçar sua tenda na feira. O filhote, agora solto, sentiu uma pontada na barriga. Não de fome, mas de culpa. Ele acreditou, naquele instante, que tudo aquilo era consequência de sua curiosidade. Afinal, se não tivesse entrado no barracão, talvez ninguém tivesse descoberto os buracos, e talvez não houvesse motivo para tanto alvoroço. A mãe Caramelo percebeu o olhar encolhido do pequeno e encostou o focinho na testa dele, num gesto simples, mas cheio de significados. A mensagem era clara: ele não estava sozinho e não tinha feito nada de errado. A comunidade decidiu, então, investigar os buracos com mais calma. O agricultor prometeu trazer lanternas. A artesã disse que buscaria algumas estacas. A vizinha mais velha afirmou que traria chá, pois mistérios se resolvem melhor com água quente. A vida no vilarejo sempre funcionava assim. Todos participavam, todos opinavam, todos ajudavam, e esse senso de união fazia parte da cultura local, refletindo na forma como cada decisão era tomada. Ao saírem do barracão, o ar quente do lado de fora pareceu diferente, carregado de possibilidade e dúvida. O filhote caminhava devagar, ainda pensando nos buracos, nas tábuas e no movimento que vira. Por um momento, desejou ser mais corajoso, como a mãe. Desejou não decepcionar ninguém. Mas, naquela manhã, ainda não sabia que os próximos 6 meses seriam uma jornada que o transformaria profundamente, e que, no final, seu papel seria muito maior do que imaginava. Ele apenas seguiu a mãe Caramelo para casa, sentindo o cheiro familiar de poeira quente, folhas secas e o vento que soprava do leste, anunciando que algo estava mudando no vilarejo. Algo que envolvia não apenas buracos misteriosos, mas também segredos, tradições, descobertas e um filhote caramelo que aprenderia, pouco a pouco, o que realmente significava ser valente. O sol já estava alto quando o filhote de caramelo despertou na manhã seguinte, ainda sentindo no corpo a lembrança do aperto das tábuas. A claridade atravessava as frestas da varanda onde ele dormia, criando pequenas faixas de luz que dançavam com a brisa suave. O vilarejo acordava com seus sons habituais, o bater de panelas nas cozinhas, o arrastar das cadeiras de madeira nas calçadas e o burburinho leve das conversas que sempre começavam cedo. Mas, daquela vez, havia também um clima de expectativa no ar, uma sensação de que todos aguardavam o desdobramento da descoberta do dia anterior. A mãe Caramelo caminhava de um lado para o outro, como fazia sempre quando estava pensando. Ela observava o filhote com atenção, notando cada expressão dele. Desde o resgate no barracão, ele parecia mais quieto, como se algo dentro dele tivesse se encolhido. Queria provar que podia ser útil, mas o medo de causar outro problema o deixava hesitante. Seu maior conflito interno começava a se formar. Queria agir, ajudar, descobrir, mas sua insegurança ameaçava travar seus passos. O vilarejo, no entanto, não teria tempo para hesitações. A notícia dos buracos no barracão se espalhou rapidamente entre os moradores. O agricultor apareceu logo cedo carregando lanternas e estacas. A artesã trouxe suas ferramentas improvisadas. E a vizinha mais velha chegou com uma garrafa de chá forte, dizendo que era para manter a clareza da mente porque, segundo ela, certos sinais da natureza voltavam a aparecer de tempos em tempos e precisavam ser interpretados com calma. Enquanto o grupo conversava do lado de fora, a mãe Caramelo observava tudo à distância. Ela sabia que precisaria continuar atenta, mas não queria que o filhote se sentisse culpado. E, como se sentisse os pensamentos dela, o filhote se aproximou lentamente, sentando ao lado dela com o rabinho abaixado. Os moradores decidiram retornar ao barracão para examinar com cuidado os buracos. O filhote,
Apesar de hesitante, seguiu atrás. O local estava mais iluminado naquele horário, e o cheiro de madeira úmida misturado com poeira invadia o ambiente. Quando o agricultor levantou a primeira tábua, a luz revelou uma abertura estreita que se estendia sob o assoalho. Havia terra solta, pequenos fragmentos de raízes e marcas finas que formavam linhas irregulares. Não pareciam marcas de escavação humana, mas também não se assemelhavam às deixadas por animais pequenos. A artesã analisou o formato dos sulcos, inclinando a cabeça para o lado. Pareciam recentes. O agricultor comentou que nunca tinha visto algo igual, e a vizinha mais velha murmurou que aquilo lembrava histórias contadas pelas lavadeiras sobre criaturas grandes que buscavam abrigo temporário na época da transição entre as estações. Enquanto os adultos discutiam, o filhote sentiu um cheiro diferente. Um aroma quase imperceptível, mas marcante, como se algo grande tivesse passado ali recentemente. Ele farejou o buraco com atenção. Seu coração bateu mais rápido. A mãe percebeu o movimento e se aproximou, acompanhando com o olhar atento. O filhote não sabia explicar o que sentia. Era um cheiro desconhecido, mas não parecia ameaçador. Apenas indicava algo que não pertencia à rotina do vilarejo. Quando saíram do barracão, a vizinha mais velha sugeriu que todos permanecessem atentos. Disseram que iriam reforçar as paredes do galpão comunitário, especialmente porque a feira de retalhos se aproximava e muitos moradores armazenavam seus materiais ali. A cultura local costumava valorizar a união, e sempre que havia qualquer sinal diferente todos se mobilizavam para proteger os espaços comuns. O filhote, no entanto, permaneceu inquieto o resto do dia. Ele não era do tipo que se assustava com facilidade, mas sentir-se preso e depois perceber que havia algo indeterminado sob o barracão mexera com ele. Queria entender o que estava acontecendo. Queria ajudar. Mas seu medo de errar novamente era grande. Durante a parte da tarde, decidiu passear pelo vilarejo para espairecer. A rua principal estava movimentada. As pessoas arrumavam enfeites para a festa da colheita, que aconteceria dali a poucas semanas. As bandeirolas coloridas já estavam sendo costuradas pela artesã, e o som das conversas animadas ecoava entre as casas. Desde pequena, a comunidade celebrava a colheita com música, dança e pratos tradicionais. Esse evento sempre influenciava as decisões dos moradores, especialmente porque envolvia o trabalho coletivo de todos. O filhote caminhou até o mercado municipal, onde o cheiro de frutas maduras se misturava ao aroma de pão fresco. Foi ali que ele viu algo que o deixou intrigado. No chão, na beira da calçada, havia marcas semelhantes às do barracão. Eram mais espaçadas e pareciam mais leves, como se quem as deixara estivesse apenas passando rapidamente. Ele farejou as marcas com cuidado. Sim, era o mesmo cheiro. O mesmo aroma desconhecido. Algo ou alguém havia circulado pelo vilarejo mais vezes do que pensavam. Com o coração acelerado, ele olhou ao redor, tentando entender para onde os rastros seguiam. Notou que eles iam na direção do campo de milho, que ficava na saída do vilarejo. Antes que pudesse ir atrás, ouviu um barulho vindo de uma barraca da feira. Virou-se e, de repente, esbarrou em uma pilha de caixas de madeira. As caixas caíram, espalhando frutas por toda parte. As pessoas ao redor se assustaram com o barulho. Algumas riram, outras balançaram a cabeça. O filhote sentiu o rosto quente de vergonha. A artesã veio ajudar a recolher as frutas, sorrindo com compreensão. Mas outras pessoas comentaram que o filhote era desastrado demais. O pequeno sentiu o peso daquela palavra. De repetição em repetição, ela parecia maior do que realmente era. Ele voltou para casa cabisbaixo, acreditando que havia atrapalhado tudo de novo. A mãe Caramelo percebeu imediatamente o desânimo dele. Sentou-se ao lado, permitindo que o filhote encostasse a cabeça em sua pata. A mãe não precisava de palavras para dizer que o apoiava. O filhote, porém, ainda se sentia dividido entre a vontade de ser útil e o medo de causar mais confusão. Ao final da tarde, enquanto o céu começava a mudar de cor e o cheiro de chuva se aproximava, o agricultor visitou a casa para conversarem sobre o barracão. Ele contou à mãe Caramelo que as marcas apareciam agora em diferentes pontos do vilarejo. Não sabiam o que significavam, mas todos acreditavam que era algo importante o suficiente para unir a comunidade. Foi então que o filhote olhou para a mãe e tomou uma decisão silenciosa. Se havia rastros, ele queria seguir. Se havia um cheiro específico, queria encontrar a origem. Talvez assim conseguisse ajudar de verdade.
O que ele ainda não sabia era que sua sensibilidade para cheiros, algo comum em cães, se tornaria uma peça fundamental para desvendar o mistério. Naquela noite, o clima do vilarejo mudou mais uma vez. As nuvens se acumulavam no céu e a brisa anunciava a chegada das chuvas longas. As ruas estavam mais silenciosas e as casas se iluminavam com lamparinas. O filhote sentia que algo estava prestes a acontecer, mas ainda não conseguia imaginar a dimensão daquilo. Ele se deitou perto da mãe e tentou dormir. Mas sua mente estava cheia de perguntas. O que eram aqueles buracos? Por que o cheiro era tão forte para ele? Porque parecia estar em tantos lugares diferentes. Será que ele conseguiria ajudar sem atrapalhar? Será que teria coragem o suficiente? A dúvida era grande, mas havia também uma centelha de esperança. E foi essa centelha que o manteve firme naquela noite, enquanto a chuva começava a cair preguiçosa sobre o telhado, marcando o início de 6 meses que mudariam o vilarejo para sempre. A chuva que caíra durante a noite deixou o vilarejo com aquele cheiro fresco de terra molhada que sempre anunciava o início da temporada úmida. Logo ao amanhecer, pequenas poças refletiam o céu acinzentado e as folhas pesadas brilharam com gotinhas preguiçosas de água. O filhote de caramelo despertou sentindo o som suave das lavadeiras conversando perto do rio. Era dia de lavagem coletiva, uma tradição antiga do vilarejo, marcada pelo bater dos panos contra as pedras, risadas altas e histórias transmitidas de geração em geração. Para o filhote, aquele ambiente sempre fora reconfortante. As lavadeiras tinham carinho por ele e pela mãe Caramelo, e muitas vezes deixavam que o pequeno ficasse perto delas enquanto trabalhavam. Mas naquela manhã, o filhote não estava ali buscando afeto. Ele tinha um propósito: seguir o cheiro. Desde a descoberta dos rastros, sua curiosidade se intensificara, sempre misturada com medo e insegurança. A chuva havia espalhado diversos cheiros pela região, tornando tudo mais confuso. Mas havia um aroma específico, profundo, que continuava presente, mesmo diluído pela água. Ele seguiu a trilha até o rio. O caminho estava escorregadio. O chão de barro molhado grudava nas patas, e a brisa fresca carregava o barulho da água batendo nas pedras. As lavadeiras estavam reunidas em círculo, cantando uma música tradicional do vilarejo. Elas batiam os panos com força, criando um ritmo hipnotizante, como se a cadência ajudasse a espantar qualquer má sorte que a chuva pudesse trazer. A mãe Caramelo não acompanhou o filhote até a beira do rio naquele instante, mas observava de longe. Ela sabia que o pequeno precisava ter experiências próprias, que precisava enfrentar alguns desafios para crescer. Mesmo assim, permanecia atenta, preparada caso ele precisasse dela. O filhote se aproximou das lavadeiras, que imediatamente sorriram ao vê-lo. Uma delas, a mais idosa, acariciou sua cabeça, dizendo que ele parecia preocupado demais para um filhote tão jovem. Outra ofereceu um pedacinho de mandioca cozida, que ele aceitou com gratidão, embora seu pensamento estivesse longe, focado no cheiro que parecia vir dali, do outro lado do rio. Ele se aproximou mais da margem, farejando com intensidade. Foi quando sua pata escorregou na lama e ele caiu de lado, rolando até uma pedra maior. O tombo não foi grave, mas o susto deixou seu coração acelerado. As lavadeiras riram suavemente, dizendo que ele era desajeitado, mas carismático. No entanto, o tombo trouxe um benefício inesperado. Sob a pedra que ele havia deslocado com o peso do corpo, algo metálico brilhou. As lavadeiras interromperam as lavagens. Uma delas levantou o objeto, limpando com a borda do próprio vestido. Depois de alguns segundos, todas reconheceram um formato peculiar. Era um objeto antigo, usado pelos agricultores em tempos remotos para afastar animais de grande porte. A peça tinha sido dada como perdida havia anos, e seu desaparecimento só era lembrado pelos moradores mais velhos, que costumavam contar histórias sobre mistérios da região. A descoberta trouxe um silêncio curioso ao grupo. O objeto estava frio e sujo, como se tivesse ficado enterrado por muito tempo e só agora tivesse sido empurrado à superfície. O filhote, ainda ofegante pelo tombo, farejou o metal. O cheiro que ele buscava estava ali, impregnado de forma quase invisível. Havia sido esse o motivo que o trouxera ao rio. O agricultor, avisado por uma das lavadeiras, chegou rapidamente. Ele examinou o objeto e confirmou que era o mesmo que havia desaparecido anos antes. A presença daquela peça ali, justamente após os buracos no barracão, aumentou ainda mais a suspeita de que algo grande e desconhecido estava circulando pelo vilarejo há mais tempo do que imaginavam.
O agricultor decidiu levar o objeto ao centro comunitário para investigar com mais calma. A notícia rapidamente se espalhou, e logo pequenos grupos surgiam pelas ruas comentando sobre o achado. O clima do vilarejo mudou novamente. As pessoas passaram a ficar mais alertas. Embora não houvesse qualquer ameaça evidente, a combinação de buracos, rastros e objetos desaparecidos deixava todos apreensivos. Enquanto isso, o filhote observava a movimentação com um misto de orgulho e inquietação. Sentia que, de alguma forma, estava contribuindo para a compreensão do mistério. Mas, ao mesmo tempo, temia que qualquer passo em falso pudesse causar novos desastres. Seu medo de decepcionar os outros ainda era forte, e ele lutava internamente para encontrar equilíbrio entre coragem e prudência. Depois do episódio no rio, o filhote voltou para casa com a mãe Caramelo. Ela caminhava com postura firme, mas seus olhos revelavam preocupação. Parecia entender que algo profundo se desenrolava no vilarejo, além das histórias contadas pelas lavadeiras. E sabia que o filhote, com seu faro apurado, acabaria desempenhando um papel essencial na resolução daquele enigma. Durante os dias seguintes, o vilarejo se preparou para a Feira de Retalhos, um evento importante da cultura local. As ruas foram decoradas com bandeirinhas coloridas e panos estampados. As lojas pequenas exibiam seus melhores produtos, e as pessoas conversavam animadamente sobre as festividades. Mas, por trás dessa atmosfera animada, permanecia um nervosismo latente. O mistério dos rastros continuava vivo, e muitos moradores passaram a trancar suas casas com mais cuidado. A artesã, responsável pela maior parte das decorações da feira, vinha trabalhando incansavelmente. Ela sentia necessidade de mostrar que conseguia ajudar na proteção do vilarejo, e seus retalhos agora incluíam padrões inspirados nas marcas encontradas no barracão, como se quisesse transformar o medo em arte e coragem. Sua motivação era clara: provar que a criatividade podia ser uma ferramenta tão útil quanto a força bruta. O filhote, durante suas caminhadas pela feira, observava tudo discretamente. Ele tentava seguir o cheiro que descobrira no rio, mas a mistura de odores da feira tornava a busca mais difícil. Mesmo assim, continuava tentando. A cada dia, parecia que aquele aroma misterioso aparecia em lugares diferentes, como se algo ou alguém estivesse circulando pelo vilarejo com frequência. Em uma dessas caminhadas, o filhote encontrou novamente as marcas no chão. Desta vez estavam mais visíveis, próximas à entrada de uma das barracas que vendia frutas. Ele seguiu o rastro até a lateral da feira e percebeu que havia uma trilha discreta levando para uma área onde poucas pessoas passavam. A trilha terminava em uma formação de pedras cobertas por musgo. Ali, entre duas pedras, o filhote encontrou pequenos pedaços de terra solta, semelhantes aos que vira no barracão. A mãe Caramelo apareceu logo atrás, como se pressentisse o movimento. Ela observou o local com atenção. O filhote olhou para ela, esperando uma confirmação. A mãe apenas encostou o focinho no dele, como se dissesse que estava orgulhosa de sua descoberta. O agricultor foi chamado novamente e confirmou que aquelas marcas não eram comuns. O clima de alerta foi reforçado. As pessoas decidiram fazer vigílias noturnas por precaução. A vizinha mais velha trouxe lanternas antigas e contou histórias de tempos em que sinais parecidos anunciavam mudanças importantes na região. O filhote, mesmo cercado pela preocupação de todos, sentia uma faísca de determinação crescer em seu peito. Ele queria continuar investigando. Queria provar a si mesmo que sua curiosidade podia ser útil. Mas ainda precisava aprender a lidar com suas limitações. Naquela noite, enquanto o céu nublado deixava a lua quase invisível, o filhote se deitou ao lado da mãe Caramelo. O som distante do rio, as conversas abafadas na rua, o cheiro de terra molhada e a respiração tranquila da mãe criavam uma atmosfera acolhedora. Ele fechou os olhos tentando organizar os pensamentos. A sensação de que algo maior se aproximava permanecia firme, como uma chama acesa em seu coração. E ali, entre suas dúvidas e esperanças, começou a formar-se a coragem que seria necessária para enfrentar os desafios que ainda viriam. Nos dias que se seguiram à Feira de Retalhos, o vilarejo entrou em um ritmo peculiar. A movimentação intensa das festividades deu lugar a uma calma desconfiada. Era como se todos respirassem mais devagar, como se estivessem esperando pelo próximo sinal. As histórias sobre os buracos, os rastros e o objeto encontrado no rio continuavam sendo comentadas em cada esquina. E, embora ninguém admitisse abertamente, o vilarejo inteiro tinha adotado um comportamento de vigilância silenciosa.
O filhote de Caramelo, por sua vez, vivia em um conflito constante entre o desejo de ajudar e o medo de causar novos problemas. Sua insegurança ainda o acompanhava, mas algo dentro dele começava a se transformar. A cada novo rastro encontrado, a cada cheiro reconhecido, ele sentia que estava ficando mais capaz de compreender o mistério. Sentia também que, de algum modo, tudo aquilo tinha relação com ele, como se suas habilidades estivessem despertando em ritmo acelerado. A mãe Caramelo percebia cada mudança no filhote. Ela notava como seus passos estavam mais firmes e como seu olhar parecia mais focado. No entanto, também via que ele carregava um peso emocional silencioso, como se quisesse provar algo para todos ao mesmo tempo, especialmente para ela. A mãe entendia esse tipo de sentimento, e por isso permanecia sempre por perto, observando sem interferir, deixando que o filhote tivesse sua própria jornada. Em uma manhã nublada, enquanto caminhavam pelo vilarejo, o filhote sentiu novamente o cheiro misterioso. Dessa vez, o aroma estava mais forte do que nunca. Parecia ter vindo da trilha que levava à formação de pedras onde ele encontrara terra solta na feira de retalhos. Ele seguiu em direção ao local, com a mãe Caramelo logo atrás. A trilha estava coberta de folhas úmidas e galhos finos. As pedras, sempre cobertas de musgo, brilhavam levemente por conta da chuva da noite anterior. O filhote farejou cada centímetro do terreno até chegar ao ponto exato em que havia encontrado os pedaços de terra. Era ali, entre duas grandes pedras inclinadas sobre si mesmas, que algo novo parecia estar escondido. Ao pressionar o focinho contra a base das pedras, o filhote sentiu uma corrente de ar fria se mover de dentro para fora. O aroma era forte e conhecido, o mesmo cheiro do barracão, da feira e do objeto encontrado no rio. Seu corpo inteiro ficou alerta. A mãe Caramelo se aproximou, farejando o mesmo ponto, confirmando a suspeita silenciosa do pequeno. O filhote olhou ao redor e percebeu que a formação de pedras não era apenas um amontoado natural. Havia uma abertura estreita entre as duas rochas, coberta por galhos, folhas e terra acumulada. Não era visível a olho nu, mas para quem conhecia o cheiro, revelava-se como uma passagem escondida. O filhote entrou com cuidado. Seus pelos roçaram as laterais da rocha, e a sensação de umidade percorreu seu corpo. A passagem era estreita demais para uma pessoa, mas perfeita para um cão pequeno e determinado. A mãe Caramelo permaneceu do lado de fora, observando com atenção cada movimento do filhote. Ela não poderia entrar, mas confiava no julgamento dele, ainda que com cautela. Dentro da passagem, o cheiro era ainda mais intenso. A atmosfera era fria e silenciosa. O filhote caminhou alguns metros até que a passagem se abriu para um pequeno espaço subterrâneo iluminado apenas pelas frestas entre as pedras acima. Ali, encontrou marcas no chão, semelhantes às do barracão. Mas havia algo novo. O solo estava arranhado em linhas paralelas, como se algo grande tivesse passado por ali, arrastando-se lentamente. O filhote sentiu o coração acelerar. Era confirmação de que a criatura ou entidade que deixava aquelas marcas realmente usava aquela passagem como rota através do vilarejo. O filhote percebeu então que sua descoberta era importante o suficiente para alertar a comunidade. Mesmo assim, a insegurança tomou conta por um breve instante. E se tivesse interpretado tudo errado? E se as pessoas achassem que ele estava só criando mais confusão? Ele voltou pelo mesmo caminho, emergindo da fenda entre as pedras. Quando alcançou a luz do dia, encontrou a mãe Caramelo em posição de alerta, observando tudo ao redor. O filhote latiu baixinho, chamando a atenção dela, e a conduziu até a entrada da passagem. A mãe farejou longamente o local e depois olhou para o filhote com seriedade. Ela compreendia a importância da descoberta. E, com esse gesto silencioso, deu a ele a confiança que ele tanto precisava. O agricultor foi chamado. Quando ele chegou à formação de pedras, ouviu atentamente a explicação enquanto observava a passagem descoberta. Embora fosse pequena demais para uma pessoa entrar, a simples existência da rota subterrânea bastava para que o vilarejo se mobilizasse novamente. O agricultor sugeriu reforçar a área e bloquear parcialmente a passagem, pelo menos até entenderem o que estavam enfrentando. A artesã, ao ouvir sobre a descoberta, decidiu que transformaria a área em parte da decoração especial da próxima celebração comunitária. Ela acreditava que isso ajudaria a tirar o medo das pessoas e transformar o mistério em algo que unisse o vilarejo ainda mais. Sua motivação continuava firme: contribuir para a segurança e a harmonia através da criatividade. Ao final da tarde,
O filhote caminhou pelo vilarejo com a sensação de que finalmente tinha feito algo realmente útil. As pessoas o olhavam com mais respeito, e algumas até comentavam que os cães caramelos sempre tinham um faro especial para resolver problemas. No entanto, o filhote ainda sentia que sua jornada estava longe do fim. A descoberta da passagem era apenas o começo. Durante a noite, a temperatura caiu ainda mais. O vento frio que soprava através das casas criava um som leve, como se fosse um aviso. O filhote, porém, adormeceu com um pouco mais de tranquilidade. Pela primeira vez, ele sentia que estava no caminho certo. Tinha medo, claro. Medo de errar, medo de decepcionar. Mas começava a entender que a coragem não era a ausência de medo, e sim a capacidade de seguir adiante apesar dele. Na manhã seguinte, o vilarejo amanheceu com uma névoa espessa que cobria tudo como um manto branco. Era difícil enxergar além de alguns metros, e o ar úmido fazia o cheiro da vegetação ficar mais forte. O filhote saiu de casa acompanhado da mãe Caramelo. Ele farejava constantemente, tentando encontrar novas pistas. A descoberta da passagem o motivara a continuar procurando. Na rua principal, as pessoas surgiam da névoa como silhuetas fantasmagóricas. Elas caminhavam devagar, conversando sobre a descoberta do dia anterior. Alguns moradores sugeriram patrulhas noturnas. Outros acreditavam que deveriam deixar a natureza seguir seu curso. Mas todos concordavam que algo incomum estava acontecendo, e que a própria cultura de união do vilarejo seria essencial para enfrentar qualquer desafio. O filhote observou tudo com atenção. Ele absorvia cada palavra, cada gesto, cada cheiro. Aos poucos, começou a entender não apenas o mistério que assombrava o vilarejo, mas também o papel que ele e a mãe Caramelo desempenhavam na vida das pessoas. Eles não eram apenas cães de rua. Eram parte da comunidade. A mãe Caramelo, percebendo o amadurecimento do filhote, caminhava ao lado dele com orgulho silencioso. Ela sabia que ele tinha um destino importante pela frente. E sabia também que, apesar das dificuldades, ele estava pronto para continuar a jornada. A temporada das chuvas finalmente chegou com força ao vilarejo. Durante dias, pareciam não dar trégua. Gotas grossas caíam sem descanso, transformando ruas de terra em caminhos enlameados, enchendo valetas e formando poças profundas. O vento frio soprava insistente, balançando portas mal encaixadas, empurrando folhas contra muros e espalhando um murmúrio constante que se misturava ao som da chuva. Para muitos moradores, era apenas mais uma fase do ciclo natural do ano. Mas, para o filhote de Caramelo, aquela chuva trazia uma estranha sensação de que o próximo grande passo do mistério estava prestes a surgir. A mãe Caramelo mantinha o olhar vigilante. Ela percebia o desconforto do filhote toda vez que ele farejava o ar molhado, como se estivesse tentando distinguir algo importante no meio de tantos odores misturados. Os buracos no barracão, os rastros na feira, a passagem subterrânea e o objeto metálico encontrado no rio formavam um conjunto de sinais que ninguém sabia interpretar completamente. Mas o filhote sentia que tudo estava conectado de alguma forma. Na manhã que antecedeu a primeira grande tempestade da temporada, o agricultor passou em frente à casa onde os caramelos costumavam dormir. Ele caminhava rápido, com o chapéu apertado contra o vento. Disse que a comunidade pretendia reforçar o galpão durante a tarde, antes que a chuva atingisse seu auge. O galpão era importante para todos. Ali eram guardados mantimentos, ferramentas e vários materiais usados nas festas do vilarejo. Com os recentes acontecimentos, qualquer espaço comunitário precisava de atenção redobrada. A mãe Caramelo seguiu o agricultor até o galpão, enquanto o filhote vinha logo atrás, saltando entre poças de água. O céu estava tão carregado que parecia pesar sobre as folhas das mangueiras. O barracão, apesar de simples, era um ponto importante do vilarejo, e já havia recebido reparos improvisados desde o incidente com o filhote. No entanto, as tábuas continuavam velhas e frágeis. A artesã também estava lá, trazendo cordas, retalhos fortes e algumas ferramentas feitas por ela mesma. Enquanto os adultos trabalhavam, o filhote circulou lentamente pelo entorno. Havia algo estranho no ar. Algumas marcas no chão surgiam e desapareciam na lama conforme a chuva enfraquecia e voltava a cair. Em um ponto específico, perto da parede lateral do galpão, havia um rastro mais fundo, como se algo pesado tivesse passado por ali recentemente. O filhote farejou e confirmou. Era o mesmo cheiro. Ele latiu baixinho para chamar atenção. A mãe Caramelo veio até ele e farejou o mesmo ponto.
Seus pelos se eriçaram. Era claro que algo grande estava usando o barracão como referência, ou como ponto de passagem. E isso significava que o vilarejo, de alguma forma, estava no centro de um trajeto desconhecido. O agricultor observou a reação dos cães e se aproximou. Ele olhou para o chão e franziu a testa. Comentou que, depois da chuva da noite anterior, qualquer marca deveria ter sido apagada. Mas aquela continuava ali, bem nítida, como se tivesse sido feita há pouquíssimo tempo. A artesã, sempre curiosa, registrou mentalmente o padrão da marca e começou a desenhá-lo em um pedaço de tecido. Ela acreditava que compreender os sinais também podia vir por meio da observação artística. Era sua maneira de controlar o próprio medo e colocar a mente para trabalhar. No fim da tarde, os moradores reforçaram o galpão o máximo que puderam, mas a chuva voltou mais forte do que nunca. As gotas batiam no telhado com violência e os ventos sopravam tão intensamente que parecia que o barracão inteiro tremia. O filhote se abrigou atrás de uma pilha de madeira, enquanto a mãe Caramelo caminhava inquieta, de um lado para o outro, farejando o ar como se antecipasse algum risco. Foi então que algo inesperado aconteceu. As tábuas recém-colocadas no fundo do galpão começaram a render. Primeiro um estalo, depois outro, mais alto. O agricultor correu para segurar uma das vigas laterais, enquanto a artesã tentava amarrar uma tábua que estava prestes a... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Cair. Mas o vento, em rajadas intensas, parecia decidido a testar a resistência do lugar. O filhote, ao ouvir um estrondo vindo da lateral, correu até o canto onde ficava a entrada para o assoalho. Lá, percebeu que a terra estava cedendo. O chão começava a formar pequenas fissuras que se convertiam em buracos, remetendo ao mesmo padrão visto semanas antes. Ele latiu chamando atenção. A mãe Caramelo correu até ele. Dessa vez, ela parecia compreender imediatamente que o problema não era apenas o vento. A água estava infiltrando-se mesmo por baixo do barracão, e alguma coisa estava mexendo na terra. Havia movimento ali, um tipo de deslocamento que não era causado apenas pela chuva. O agricultor viu e entendeu o recado. Disse para todos saírem do barracão antes que o piso cedesse completamente. A artesã saiu carregando sua caixa de ferramentas improvisadas e alguns tecidos. O agricultor gritou para que ninguém se aproximasse do fundo do galpão. A chuva não dava trégua, e a água corria por baixo das tábuas, transformando o assoalho em algo instável. Foi nesse momento crítico que o filhote tomou coragem para agir. Enquanto todos se afastavam, ele correu até o local onde a madeira ameaçava romper. Tentou empurrar algumas tábuas com o corpo, apoiando as patas traseiras na parede para ganhar impulso. A mãe Caramelo rosnou, pedindo que ele se afastasse. Mas ele insistiu. Queria ajudar. Queria provar que podia fazer algo importante. Ao empurrar uma das tábuas, conseguiu travá-la temporariamente, impedindo que o buraco aumentasse. A água continuava infiltrando, mas mais devagar. Quando parecia que o esforço havia funcionado, um pedaço da tábua se soltou e o filhote escorregou. Ele caiu de lado, arranhando a pata traseira. A dor foi rápida e cortante, mas sua determinação não vacilou. Ele tentou se levantar e cambaleou. A mãe Caramelo correu até ele, lambeu sua pata ferida e o pressionou com o focinho para longe do perigo. O filhote, ofegante, deixou-se guiar, sentindo uma mistura de orgulho e frustração. Queria ter feito mais, mas sabia que havia evitado um desmoronamento maior. Quando finalmente saíram do galpão, o vento diminuiu e a chuva se tornou menos intensa. O agricultor respirou fundo. Disse que, se o filhote não tivesse travado a tábua, a água teria aberto uma fenda enorme e destruído parte do galpão. A artesã concordou, dizendo que a coragem do filhote tinha salvado parte dos materiais da feira. O filhote ouviu, mas seu olhar estava fixo na própria pata. Sentia dor, mas também algo diferente, um orgulho silencioso. Era uma sensação nova para ele. A mãe Caramelo encostou o corpo no dele, oferecendo calor e segurança. Ela sabia que aquele momento era importante. O filhote, pela primeira vez, estava percebendo que tinha força, que era capaz de contribuir, mesmo que enfrentasse obstáculos. Quando a noite caiu, o vilarejo se reuniu para conversar sobre o que tinha acontecido no galpão. As lanternas iluminavam a roda de pessoas que se abrigavam sob a área coberta da praça.
O cheiro de terra molhada misturado ao aroma de chá quente preenchia o ar. A vizinha mais velha, sempre envolta em histórias e crenças, disse que aquilo não era um sinal ruim. Pelo contrário, significava que algo importante estava prestes a mudar na vida de todos. O filhote estava deitado ao lado da mãe, com a pata enfaixada com tiras de tecido trazidas pela artesã. Observava tudo com olhos atentos. Sentia que fazia parte daquele grupo, daquela conversa, daquele mistério. Percebia que o vilarejo dependia de pequenas ações, pequenos gestos de coragem, para seguir em frente. Durante a madrugada, quando o vento se acalmou e a chuva caiu apenas como um sussurro, o filhote olhou para a mãe Caramelo antes de dormir. Havia algo novo em seu olhar, a certeza de que precisava continuar investigando. As marcas, os buracos, a passagem subterrânea e o movimento no barracão tinham uma conexão clara. Ele não sabia qual era ainda, mas sentia que estava no caminho certo. E agora, com cada rastro descoberto, cada cheiro reconhecido e cada desafio enfrentado, o filhote de Caramelo começava a entender que sua jornada estava apenas começando. Os dias que se seguiram à tempestade trouxeram ao vilarejo uma sensação estranha de transição. A chuva persistia, mas de forma mais suave, criando poças que refletiam a luz dos lampiões ao entardecer. A terra continuava úmida, o cheiro de barro e folhas esmagadas permeava o ar, e o galpão, apesar dos danos, parecia ter sobrevivido ao pior. Porém, ninguém conseguia ignorar a inquietação que se instalara na comunidade. O filhote de Caramelo mancou levemente nos 2 primeiros dias, mas a pata ferida já mostrava sinais de recuperação. A artesã trocava o curativo com cuidado, murmurando palavras gentis que o faziam relaxar. O agricultor, sempre atento, trazia pequenos pedaços de carne cozida para fortalecer o pequeno herói. Cada gesto era uma demonstração clara de como o vilarejo estava unido, especialmente quando algo ameaçava a segurança de todos. Ainda assim, a sensação de que algo aguardava por trás da calmaria persistia. A mãe Caramelo percebia isso com nitidez. Ela observava o filhote por longos minutos, percebendo como seus olhos fixavam detalhes que antes passariam despercebidos, como o movimento de folhas presas em raízes expostas, a vibração leve no solo quando alguém caminhava e os cheiros que chegavam com o vento. Na segunda noite após a tempestade, o vilarejo foi tomado por uma neblina densa. Era tão espessa que parecia transformar cada casa em uma ilha isolada. As lanternas mal conseguiam perfurar o branco que cobria tudo. Era uma noite silenciosa, sem os sons habituais dos grilos ou dos sapos. Apenas o ar úmido e parado. O filhote, deitado ao lado da mãe Caramelo, despertou antes da meia-noite. Levantou a cabeça com um movimento rápido, como se algo tivesse chamado por ele. O som veio de novo, um eco distante, grave, vibrante, que parecia pulsar no chão antes de se espalhar pelo ar. Não era um trovão, não era uma porta batendo. Era algo diferente. Ele se levantou imediatamente. Farejou o ar, percebendo um odor conhecido. O mesmo cheiro presente no barracão, na feira e na passagem subterrânea entre as pedras. O filhote latiu suavemente para a mãe. Ela abriu os olhos e se levantou também. Não era um chamado comum, era um pedido urgente. Eles saíram silenciosamente pela abertura entre 2 casas, e guiados pelo instinto, seguiram em direção à formação de pedras onde haviam encontrado a passagem subterrânea. A neblina fazia com que tudo parecesse mais próximo e mais distante ao mesmo tempo, como se o tempo tivesse desacelerado naquele trecho do vilarejo. Quando chegaram às pedras, o filhote notou algo diferente. A fresta que ele havia atravessado antes estava parcialmente obstruída por galhos que não estavam ali dias atrás. Ele farejou cuidadosamente. Os galhos tinham sido colocados com alguma força, como se algo tivesse tentado esconder ou reforçar a entrada. Mas, apesar da cobertura, um odor escapava por entre as fendas, mais forte do que nunca. O filhote se aproximou e empurrou os galhos com o focinho. A mãe Caramelo, percebendo o esforço do pequeno, apoiou-se e ajudou a remover parte da cobertura improvisada. A passagem expôs novamente sua abertura estreita e escura. O som ecoou outra vez, agora mais intenso. Parecia vir do subsolo, percorrendo a terra como um chamado profundo. O filhote olhou para a mãe e ela manteve o olhar firme, ligada nele como se transmitisse coragem por meio dos olhos. Ele deu um passo à frente, depois outro, e entrou pela fissura. A passagem estava mais fria do que da última vez. A umidade escorria das paredes de pedra, e a terra abaixo das patas estava macia, quase esponjosa.
O espaço estreito se abriu para o pequeno vão subterrâneo que o filhote já conhecia. Mas agora havia algo novo, marcas mais profundas, recentes, arranhões paralelos e circulares misturados, como se algo tivesse passado ali em grande velocidade, arrastando-se, reorganizando o solo. O filhote parou e respirou fundo. O cheiro era tão forte que parecia envolver todo o ambiente. E, bem no fundo da passagem, onde antes havia apenas sombra, agora havia uma vibração no ar. Um som de respiração lenta, ritmada, profunda. O filhote se aproximou mais um pouco, mas não avançou além da metade do vão. Ele não via nada. A escuridão era absoluta, um buraco negro na terra. Mas sentia. Sentia que algo estava ali. Algo grande. Algo que não estava tentando atacar, mas parecia se mover com dificuldade, como se estivesse preso, ferido ou apenas cansado demais para continuar. Ele latiu uma única vez, tentando chamar a atenção da mãe Caramelo, que estava do lado de fora. A mãe respondeu com um latido grave. Era a confirmação de que ambos estavam conectados naquele momento. O filhote inspirou profundamente e deu mais um passo. Foi então que algo se mexeu dentro da escuridão. Um movimento lento, arrastado. Terra deslocando-se. Ar quente saindo de dentro da fenda. O filhote recuou 3 passos de uma só vez. O som parou. A respiração cessou. E, após alguns segundos de silêncio absoluto, algo inesperado aconteceu. Um jato de ar quente saiu da fenda, espalhando terra e folhas para fora da passagem, diretamente na direção do filhote. Ele deu um salto atrás, assustado. A mãe Caramelo rosnou suavemente, aproximando-se da entrada para proteger o filhote. O filhote correu de volta para a saída, passando pela abertura entre as pedras. Quando emergiu do lado de fora, a neblina parecia ainda mais densa, mas o vento tinha mudado. Uma brisa fria descia do alto das pedras, carregando cheiro de terra revirada. A mãe se aproximou e tocou o filhote com o focinho, como se perguntasse se ele estava bem. O filhote estava tremendo. Não de frio, mas de emoção. Algo estava escondido ali dentro, e agora ele tinha certeza, não era uma ameaça direta. Era algo que precisava ser encontrado, compreendido, ajudado. Algo que possivelmente estava tentando se comunicar, mesmo que de forma estranha. O filhote e a mãe voltaram lentamente para o vilarejo. Quando chegaram à rua principal, perceberam que algumas lanternas ainda estavam acesas. A vizinha mais velha estava sentada à porta, murmurando palavras para espantar o medo. O agricultor aparecerá na varanda, preocupado com os ventos que mudavam repentinamente. Mas ninguém imaginava o que estava realmente escondido sob as pedras. Na manhã seguinte, o filhote acordou tarde. O corpo cansado refletia a tensão da noite anterior. Ao sair para o pátio, encontrou o agricultor conversando com a artesã. Ambos pareciam preocupados com relatos de novos tremores no solo. Alguns moradores tinham sentido vibrações durante a madrugada, mas pensaram ser apenas ecos da chuva. Quando o filhote se aproximou, a artesã se abaixou e acariciou sua cabeça. Disse que estavam tentando entender o que estava acontecendo, mas que confiavam muito na sensibilidade do pequeno Caramelo. O agricultor concordou. Disse que o filhote tinha visto e sentido coisas que os humanos não percebiam. O filhote, mesmo sem palavras, sabia que precisava reunir coragem para contar, à sua maneira, o que tinha acontecido na passagem. Ele conduziu a mãe e os moradores até as pedras mais tarde naquele dia. Mostrou os galhos movidos, os sinais no solo e a vibração que ainda podia ser sentida com o focinho encostado na rocha. O agricultor, ao presenciar todas aquelas provas, concluiu que algo grande estava prestes a se revelar. A artesã anotou tudo em um pedaço de tecido, transformando em símbolos e desenhos que mais tarde seriam usados para informar a comunidade durante uma reunião especial. A cultura do vilarejo valorizava a união acima de tudo, e agora, mais do que nunca, todos precisavam confiar uns nos outros. As festividades, as rodas de conversa e os rituais simples de compartilhar histórias tornaram-se mais frequentes. Não para celebrar, mas para fortalecer a coragem coletiva. E, nesse novo clima de vigilância e união, o filhote de Caramelo sentiu algo que nunca havia sentido antes: a responsabilidade de liderar. Não porque era o mais forte ou o mais experiente, mas porque era quem tinha o coração mais aberto para ouvir o que ninguém mais conseguia ouvir. O eco na noite não fora apenas um chamado. Era o início de uma revelação que mudaria tudo para sempre.
O amanhecer que se seguiu ao eco subterrâneo trouxe consigo um silêncio diferente, carregado, denso. O vilarejo, normalmente despertado pelos sons dos galos e pelo burburinho das primeiras conversas na rua, parecia preguiçoso, como se todos tivessem dormido mal. As pessoas surgiam das casas lentamente, bocejando, passando a mão no rosto, comentando que a noite havia sido estranha. Alguns disseram que sentiram vibrações leves na terra. Outros falaram que ouviram estalos nas madeiras de suas janelas. Ninguém sabia ao certo o que aquilo significava, mas todos concordavam que algo estava mudando. O filhote de Caramelo acordou muito antes do sol aparecer. Ele tinha dormido pouco e mal. A sensação de estar sendo chamado ainda pulsava dentro dele, como se o eco da noite anterior tivesse ficado preso em sua memória. A mãe Caramelo se levantou junto com ele e o observou enquanto farejava o ar com inquietação. Havia algo novo misturado ao cheiro úmido da manhã, algo que não estava ali no dia anterior. O agricultor apareceu na rua com passos largos, segurando uma enxada sobre o ombro. Parecia preocupado, mas determinado. Ele havia decidido verificar se os tremores haviam provocado algum dano nas plantações próximas ao riacho. A artesã veio logo atrás, carregando um caderno de tecido onde desenhava símbolos baseados nas marcas encontradas pelos caramelos. Ela acreditava que, se conseguisse identificar um padrão, talvez fosse possível entender os sinais. O filhote e a mãe Caramelo acompanharam os dois até a região onde as plantações ficavam. O caminho estava enlameado por causa das chuvas recentes. O som da água escorrendo pelo barranco acompanhava o grupo enquanto avançavam pela trilha. O cheiro de terra molhada era intenso, mas no meio dele havia um aroma sutil que virou a cabeça do filhote imediatamente. Ele parou, farejou o ar novamente e seguiu alguns passos para fora da trilha, conduzido pelo olfato. A mãe Caramelo foi atrás, e os dois encontraram um trecho de solo marcado por depressões profundas. Eram marcas circulares, mas não perfeitas, como se algo grande e irregular tivesse se apoiado ali. O agricultor se aproximou e analisou o chão com atenção. Disse que não se lembrava de nenhuma ferramenta ou máquina capaz de deixar marcas assim, ainda mais em um terreno tão mole. A artesã, fascinada, começou a desenhar cada rastro no tecido. Ela notou uma repetição em algumas marcas externas, como se fossem passos hesitantes. Pareciam ter sido feitos por algo que não estava muito firme sobre o solo. O filhote farejou mais uma vez e começou a seguir o rastro. Ele avançava devagar, sempre atento, e a cada poucos metros parava para checar o ambiente. A mãe Caramelo seguia atrás, sempre em posição protetora, pronta para reagir a qualquer sinal de perigo. O rastro levou o grupo até uma área próxima ao rio, onde a vegetação era mais densa. Folhas largas cobriam parte do chão, e raízes grossas se entrelaçavam como braços retorcidos. O som da água correndo era mais forte ali, quase abafando os outros ruídos. Foi então que o filhote parou abruptamente. Havia uma marca no solo muito mais profunda do que todas as anteriores. Diferente das outras, esta estava acompanhada de arranhões longos na terra, como se a criatura tivesse escorregado ou perdido o equilíbrio. A mãe Caramelo farejou o local e rosnou baixinho. Não era um rosnado de ameaça, mas de alerta. Algo estava errado. A artesã se abaixou e passou a mão sobre os sulcos deixados no solo. Disse que aquilo parecia indicar um movimento brusco, talvez uma tentativa de subir as pedras próximas ao rio. O agricultor, por sua vez, analisou a vegetação amassada ao redor. Comentou que algo grande havia passado ali, mas que não deixará sinais de agressividade. Parecia apenas deslocado, confuso ou fraco. O filhote se aproximou da beira do rio e farejou a água. O odor ali era muito mais forte. Ele encostou as patas na borda, inclinou a cabeça e olhou para as pedras submersas. Algo havia raspado nelas recentemente. Havia riscos e marcas novas, visíveis até mesmo através da água turva. Antes que o filhote pudesse investigar mais, uma vibração suave percorreu o solo. Não era forte o suficiente para derrubá-los, mas foi clara e pulsante, como o bater de um coração escondido sob a terra. A vibração veio acompanhada de um som grave, quase inaudível, que parecia viajar pelas rochas. A artesã deu um passo para trás, assustada. O agricultor se colocou entre ela e o rio, como instinto de proteção. A mãe Caramelo se aproximou do filhote e encostou o corpo nele, tentando mantê-lo firme. O filhote, porém, não recuou. Ele manteve o olhar fixo na água. Algo estava vindo dali. Ele podia sentir.
Quando a vibração cessou, um silêncio absoluto tomou conta da região. Até o som do rio pareceu diminuir por um instante. O filhote sentiu seu coração acelerar. Sentiu que precisava agir. Sentiu, mais do que nunca, que aquilo não era apenas um mistério a ser resolvido. Era um pedido de ajuda. O agricultor decidiu que era hora de reunir a comunidade. A artesã concordou imediatamente. Era importante que todos soubessem que os sinais estavam aumentando. As vibrações já não eram isoladas, e o filhote parecia ser o único capaz de antecipar quando elas aconteceriam. No fim da tarde, o vilarejo se reuniu na praça principal. Era um hábito cultural dos moradores sempre se juntarem para discutir assuntos importantes. Sentaram-se em bancos de madeira, em caixotes improvisados, alguns até preferiram ficar de pé. A vizinha mais velha segurava seu rosário artesanal feito de sementes, murmurando palavras bonitas para acalmar os nervos. O filhote ficou no centro, ao lado da mãe. O agricultor relatou tudo o que havia visto. A artesã mostrou os desenhos dos rastros e ressaltou o padrão repetitivo que vinha identificando nas marcas. A comunidade ouviu atenta, mas sem pânico. A cultura local sempre valorizou a ideia de enfrentar problemas juntos, sem criar histeria. E isso ajudava muito naquele momento. O filhote observava os rostos preocupados das pessoas e sentia a responsabilidade pesar sobre si. Ele não queria decepcionar ninguém. Queria entender tudo aquilo, resolver o que fosse necessário e proteger o vilarejo. A mãe Caramelo tocou o filhote com um focinho, como uma forma de dizer que ele não estava sozinho. Enquanto as conversas continuavam, o vento soprou com força repentina, fazendo as lanternas balançarem. Uma rajada fria atravessou a praça e, com ela, o mesmo odor vindo da passagem subterrânea e das marcas no rio. O filhote levantou a cabeça de imediato. Ele sabia que aquele cheiro indicava proximidade. Toda a praça ficou em silêncio quando perceberam que o pequeno Caramelo estava captando algo. O filhote deu alguns passos para fora do círculo. Farejou o ar com atenção, virou a cabeça para o leste e latiu, uma única vez, com firmeza. O agricultor entendeu imediatamente. O movimento estava vindo da direção da mata alta próxima ao moinho abandonado. O grupo se organizou rapidamente. Não iriam confrontar nada, apenas observar de longe. A cultura do vilarejo sempre ensinou a respeitar os sinais da natureza antes de tomar decisões precipitadas. Assim, um pequeno grupo acompanhou os caramelos, incluindo o agricultor e a artesã. Quando chegaram à mata, perceberam algo incomum. O chão estava mais quente do que deveria. Folhas caídas tremiam levemente sem vento. Era como se o solo respirasse. O filhote caminhou lentamente até uma clareira pequena e circular. Ali, a vibração estava mais forte. Tão forte que a terra parecia vibrar sob as patas. O pequeno Caramelo deitou o ouvido no solo e ouviu. Era o mesmo som grave da noite na passagem subterrânea. O mesmo padrão ritmado. Era o mesmo ser, a mesma força. A mãe Caramelo se aproximou e tentou ouvir também. O agricultor fez sinal para todos ficarem imóveis. A artesã segurou o caderno no peito, assustada mas fascinada. O som aumentou. A vibração aumentou. O filhote se levantou, olhou fixamente para a terra à sua frente e latiu uma única vez. O solo respondeu com outra vibração mais profunda e longa, como se estivesse cumprimentando o pequeno Caramelo. Naquele instante, todos perceberam que o vilarejo estava prestes a descobrir aquilo que a terra escondia havia tanto tempo. O dia seguinte amanheceu frio e úmido, com o céu coberto por nuvens densas que pareciam pesar sobre o vilarejo. As poças nas ruas refletiam o cinza do céu e o aroma da terra molhada era mais intenso do que nunca. O filhote de Caramelo acordou com a sensação de que aquele dia seria decisivo. A noite anterior o tinha marcado profundamente, e a vibração que sentirá na mata ainda pulsava em seu corpo como um lembrete constante de que algo grande estava prestes a acontecer. A mãe Caramelo deitou ao seu lado, observando com olhos atentos e pacientes, como se soubesse que precisaria ajudá-la a enfrentar desafios maiores do que qualquer outro que já tivesse vivido. O agricultor apareceu cedo, carregando ferramentas simples, cordas e lanternas. Ele percebeu que o vilarejo precisava se preparar para o que estava por vir. Contou à artesã que pretendia organizar uma patrulha noturna ao longo das margens do rio e das formações de pedras onde os caramelos já haviam detectado sinais estranhos. A artesã concordou, trazendo mapas improvisados desenhados com base nas observações dos rastros. Cada detalhe,
Cada marca de pata ou arranhão era cuidadosamente registrado. Enquanto os moradores se organizavam, o filhote farejava os arredores da casa, notando pequenos sinais que passariam despercebidos para qualquer outro. O vento carregava odores mistos de folhas molhadas, lama e algo que não pertencia ao vilarejo. Era um cheiro forte, metálico e terroso ao mesmo tempo, familiar de algum modo, lembrando o barracão, a passagem subterrânea e o rio. Ele latiu baixo, chamando a atenção da mãe Caramelo, que imediatamente o seguiu. Eles chegaram a um ponto próximo ao riacho, onde as margens estavam enlameadas e as pedras cobertas por musgo escorregadio. O filhote começou a farejar atentamente, analisando o solo e cada pequeno detalhe. Marcas recentes indicavam que algo grande havia passado por ali durante a noite. A vibração no solo ainda era perceptível, mais suave do que na clareira da mata, mas suficiente para que ele a sentisse. A mãe Caramelo, mantendo-se alerta, farejou também, percebendo que aquele lugar guardava mais do que simples rastros. Quando o agricultor chegou com a artesã, o filhote latiu e correu até o centro da área marcada. Ele farejou a água do rio, inclinou o corpo e tocou com as patas a margem enlameada. As pedras próximas exibiam riscos e arranhões recentes, como se algo tivesse tentado subir e se apoiar ali. A artesã começou a desenhar rapidamente os padrões, percebendo que havia uma sequência lógica que indicava movimento e direção. O grupo decidiu esperar até a noite para observar melhor. Durante a tarde, os moradores ajudaram a reforçar a margem do rio com pequenos troncos, pedras e cordas, mantendo o local seguro e evitando que qualquer erosão comprometesse o terreno. As crianças observaram de longe, curiosas, mas orientadas a não se aproximarem demais. O vilarejo inteiro estava envolvido, mesmo que parte das pessoas ainda não entendesse exatamente o que estava acontecendo. A cultura local de união e colaboração mostrava-se mais uma vez essencial. Quando a noite caiu, o céu estava limpo em parte, revelando estrelas cintilantes. O vilarejo parecia silencioso, como se todos contivessem a respiração, aguardando o que estava por vir. O filhote de Caramelo estava no centro da margem do rio, farejando cada centímetro. A mãe Caramelo permanecia ao lado dele, pronta para proteger e apoiar. O agricultor e a artesã se posicionaram estrategicamente, com lanternas baixas, evitando perturbar qualquer presença que pudesse estar à espreita. Pouco antes da meia-noite, a água do rio começou a se mover de forma estranha. Pequenas ondas se formaram na superfície sem motivo aparente. O filhote sentiu a vibração no solo aumentar. Era mais intensa do que qualquer outra vez. Ele levantou as patas dianteiras, inclinou o corpo para frente e latiu alto. O som parecia se propagar pelo espaço aberto, reverberando nas pedras e na margem. De repente, algo emergiu da água. Primeiro, uma forma difusa e molhada, grande e elegante, deslizando suavemente entre as ondas. Era imponente, mas não ameaçadora. O filhote latiu novamente, desta vez com um tom de alerta misturado à excitação. A mãe Caramelo aproximou-se, encostando o corpo no dele, transmitindo confiança e coragem. O agricultor suspirou de alívio e a artesã, maravilhada, começou a notar cada detalhe. A criatura que emergia do rio não era hostil. Movia-se com cuidado, como se estivesse ferida ou cansada. Suas escamas molhadas reluziam à luz das lanternas, e cada movimento provocava pequenas ondulações no rio. O filhote se aproximou, farejando intensamente. Ele percebeu que aquela presença estava conectada a todos os sinais que haviam seguido até então: os rastros na terra, as marcas na passagem subterrânea, a vibração na mata. Era a fonte do mistério. O agricultor e a artesã mantiveram distância, observando cada gesto da criatura e do filhote. Eles entendiam que qualquer movimento brusco poderia afastar ou assustar a presença. O filhote, porém, manteve a calma. Ele deu passos lentos, apoiando-se na terra firme, mantendo contato visual e olfativo. A mãe Caramelo farejava ao redor, garantindo que o filhote estivesse seguro. A criatura finalmente parou diante do filhote. Um silêncio profundo se estabeleceu, interrompido apenas pelo som suave da água e pelo vento que passava entre as árvores. O filhote sentiu que precisava se aproximar ainda mais. Com cuidado, tocou o solo com a pata dianteira, quase em um gesto de saudação. A criatura respondeu com um movimento lento da cabeça, inclinando-se levemente, como se compreendesse a presença do pequeno Caramelo. Naquele instante, algo mágico aconteceu. Um feixe de luz da lua refletiu na água, iluminando o corpo da criatura e revelando detalhes que ninguém tinha percebido antes.
padrões únicos nas escamas, marcas antigas que pareciam contar uma história, sinais de ferimentos passados e cicatrizes de batalhas invisíveis. O filhote observou tudo, sentindo uma conexão profunda, uma empatia que ia além da compreensão humana. Ele sabia que aquela criatura precisava de ajuda, mas também sabia que não podia agir sozinho. O agricultor percebeu o olhar atento do filhote e compreendeu imediatamente. Aproximou-se devagar, oferecendo uma pequena corda para ajudar caso fosse necessário. A artesã trouxe panos e cordas improvisadas, mas tudo com extrema cautela. O filhote latiu, como se agradecesse, mas também como se estivesse dizendo que a criatura deveria confiar nele primeiro. Horas se passaram, e a criatura finalmente se aproximou ainda mais, permitindo que o filhote encostasse suavemente o focinho em seu corpo úmido. A mãe Caramelo se manteve ao lado, transmitindo segurança. O agricultor e a artesã permaneceram atentos, prontos para intervir, mas sabendo que a força e a sensibilidade do filhote eram essenciais naquele momento. A partir daquele contato, a criatura começou a se mover lentamente em direção à margem, como se confiasse no filhote para guiá-la. Cada passo era cuidadoso, e o filhote liderava com firmeza e delicadeza. A mãe Caramelo observava cada movimento, pronta para proteger ou acalmar se necessário. O agricultor e a artesã seguiram à distância, garantindo que nada interferisse no processo. Quando a criatura finalmente alcançou um ponto seguro da margem, o filhote deu um passo atrás, olhando para ela com orgulho silencioso. A mãe Caramelo se aproximou, lambendo o focinho do pequeno, transmitindo carinho e reconhecimento. O agricultor suspirou, impressionado com a coragem e a sensibilidade do filhote. A artesã registrou cada detalhe, emocionada com a cena. O vilarejo, embora ainda distante, sentiu a mudança. As luzes das casas pareciam mais cálidas, o vento mais leve, e o cheiro da terra molhada carregava agora uma sensação de esperança. O filhote de Caramelo, exausto, deitou-se ao lado da mãe Caramelo, sabendo que aquele era apenas mais um passo em sua jornada. A criatura estava segura, mas o mistério estava longe de terminar. A noite terminou com todos reunidos na margem, observando em silêncio a água calma do rio e a criatura descansando em segurança. O filhote, pela primeira vez, sentiu a plenitude de sua coragem, a força de sua determinação e a conexão profunda que podia estabelecer com o que estava além da compreensão humana. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida e a de todo o vilarejo mudariam para sempre. A manhã seguinte chegou silenciosa e carregada de uma sensação diferente. O vilarejo despertou envolto em uma bruma fina, que fazia o ar ficar úmido e cheiroso, misturando terra molhada, folhas e o aroma suave de flores silvestres. O filhote de Caramelo acordou cedo, ainda com a memória da noite anterior gravada em sua mente. A criatura do rio havia ficado próxima à margem durante toda a madrugada, silenciosa, mas segura. O pequeno Caramelo sentiu a necessidade de acompanhar cada movimento, de garantir que nada inesperado acontecesse. A mãe Caramelo aproximou-se, lambendo o focinho do filhote e encostando-se ao seu corpo. Ele respondeu com um leve rosnado de contentamento, sabendo que não estava sozinho. O agricultor chegou logo cedo, carregando algumas cestas com frutas e vegetais para alimentar a criatura. Ele olhou para o filhote com um misto de orgulho e preocupação. O pequeno havia se tornado não apenas o guardião, mas o líder de toda a operação. A artesã, como sempre, carregava seu caderno de tecido. Ela estava ansiosa para registrar cada detalhe da situação. Observava a criatura, notando padrões de comportamento, movimentos e respostas ao ambiente. Para ela, aquele registro era mais do que ciência. Era uma história viva que precisava ser compreendida, preservada e contada para as futuras gerações do vilarejo. O filhote conduziu a mãe Caramelo e os dois humanos até a margem do rio, onde a criatura descansava. Ele farejou o chão com cuidado, percebendo pequenas alterações na textura da terra, marcas de patas desconhecidas e vibrações sutis que indicavam que a criatura ainda estava alerta, mesmo parecendo calma. A mãe Caramelo farejou ao redor também, como se confirmasse cada impressão do filhote. Durante a manhã, o vilarejo inteiro começou a se mobilizar. Alguns moradores se aproximaram com mantas, lanternas, cestas de comida e pequenos utensílios que poderiam ser úteis. A cultura local sempre valorizou a união, e todos entendiam que o bem-estar da criatura era um bem coletivo. Nenhum gesto era forçado, todos participavam espontaneamente, conscientes de que faziam parte de algo maior. O filhote percebeu que a criatura parecia ter interesse em algo além da margem do rio. Ela se movia com cuidado,
levantando a cabeça e farejando o ar. O filhote acompanhou o olhar dela e percebeu sinais de uma trilha antiga, parcialmente coberta por folhas e lama. Ele latiu baixo, indicando à mãe Caramelo e aos humanos que deveriam investigar. O agricultor se aproximou, curioso, e começou a limpar o caminho com cuidado, usando as mãos e pequenas ferramentas. A artesã anotava cada detalhe. O filhote liderava com confiança, mantendo a criatura observada e calma. Cada passo era cuidadoso, cada movimento calculado para não assustar nem sobrecarregar a criatura. A trilha conduziu-os a uma pequena caverna oculta entre pedras altas. A entrada era estreita e coberta por musgo. O filhote entrou primeiro, farejando atentamente, seguido de perto pela mãe Caramelo. O agricultor e a artesã permaneceram à entrada, observando cada sinal. Dentro da caverna, o ar estava úmido e frio, misturado com o aroma do rio que se infiltrava por pequenas fissuras. As paredes de pedra exibiam marcas antigas, algumas arranhadas, outras com padrões que lembravam símbolos. O filhote avançou alguns metros e parou diante de uma abertura menor, quase imperceptível. A criatura do rio aproximou-se, examinando cada detalhe com movimentos lentos e cuidadosos. O filhote farejou e percebeu que havia algo escondido ali, talvez um segredo antigo que esperava ser revelado. Enquanto a manhã se transformava em tarde, a comunidade se organizava em torno da caverna. Alguns moradores ajudavam a reforçar a entrada com pedras para garantir estabilidade. Outros preparavam alimentos e materiais que poderiam ser necessários caso a criatura precisasse de cuidados prolongados. O vilarejo inteiro estava conectado à situação, cada gesto carregado de intenção e carinho. Dentro da caverna, o filhote e a mãe Caramelo observaram algo extraordinário. Pequenas pedras luminosas, incrustadas nas paredes, refletiam a luz de maneira sutil, criando um brilho que lembrava estrelas. O filhote latiu baixo, fascinado. A criatura do rio parecia reconhecer aquelas pedras, encostando-se nelas com delicadeza. O filhote sentiu que aquela caverna era um refúgio antigo, um lugar de segurança e energia para a criatura. A artesã registrava tudo com cuidado, enquanto o agricultor examinava o entorno da caverna. Eles perceberam que a entrada estreita, escondida entre pedras, dificultava a aproximação de qualquer ameaça, tornando o local seguro para a criatura. O filhote, orgulhoso, observava como tudo parecia se encaixar. A margem do rio, os rastros, as vibrações, o refúgio secreto. Tudo tinha um propósito. Durante a tarde, a criatura se movimentou pela caverna, explorando cada canto. O filhote a seguia, farejando e observando cada reação. A mãe Caramelo permanecia próxima, transmitindo confiança e segurança. O agricultor e a artesã mantinham distância respeitosa, garantindo que a criatura se sentisse à vontade. Enquanto o sol começava a se pôr, um vento frio entrou pela entrada da caverna, espalhando folhas e poeira. O filhote, atento, percebeu um padrão nos ventos e na temperatura que indicava mudanças no clima da noite. Ele latiu para a mãe Caramelo, que entendeu imediatamente. Precisavam preparar a caverna para a noite que se aproximava. O agricultor ajudou a arrumar pedras e troncos, criando pequenas barreiras para proteger a entrada. A artesã trouxe panos e mantas para cobrir o chão, oferecendo conforto à criatura. O filhote inspecionou cada detalhe, certificando-se de que a segurança e o bem-estar estivessem garantidos. A noite caiu e o céu estrelado iluminou a caverna de maneira suave. O filhote se deitou ao lado da criatura, sentindo sua respiração ritmada. A mãe Caramelo se aproximou e encostou-se a ele, compartilhando calor e proteção. O agricultor e a artesã permaneceram à entrada, observando o ambiente e registrando cada momento, mas conscientes de que o verdadeiro cuidado vinha do pequeno Caramelo. Durante a madrugada, uma vibração suave percorreu o solo. O filhote despertou imediatamente, farejando cada detalhe. A criatura moveu-se levemente, respondendo à presença do filhote. Ele percebeu que aquelas vibrações eram sinais, uma comunicação silenciosa que apenas eles conseguiam entender. O filhote latiu baixo, confirmando à criatura que estava ali, que podia confiar nele. Quando o amanhecer começou a clarear o céu, a caverna estava em paz. O filhote e a mãe Caramelo haviam estabelecido uma conexão profunda com a criatura. O agricultor e a artesã perceberam que aquele vínculo era essencial para a continuidade da história, para a proteção da criatura e para a descoberta dos segredos que a caverna guardava. A partir daquele dia, a caverna tornou-se um ponto central de aprendizado e cuidado. O filhote de Caramelo,
com sua coragem, sensibilidade e determinação, assumiu o papel de guia e protetor. A mãe Caramelo continuou ao seu lado, oferecendo apoio e carinho, enquanto o vilarejo inteiro se unia para proteger e compreender o que antes era apenas um mistério. As vibrações, os rastros e os sinais estavam agora claros. Havia um propósito, uma história antiga que precisava ser respeitada e compreendida. O filhote sentiu que sua jornada ainda não havia terminado, mas pela primeira vez, percebeu que não caminhava sozinho. A criatura do rio, o vilarejo e a própria mãe Caramelo formavam uma rede de confiança, coragem e empatia que transformaria todos os dias que viriam. O amanhecer chegou mais brilhante do que qualquer outro nos últimos meses. O céu estava limpo, com tons de azul profundo e nuvens dispersas que refletiam a luz do sol nascente. O filhote de Caramelo acordou cedo, sentindo no ar uma mudança de energia. A caverna, que havia se tornado seu santuário e centro de descobertas, estava silenciosa, e a criatura do rio dormia calmamente ao seu lado, protegida pelo calor da mãe Caramelo. Pela primeira vez, o pequeno Caramelo sentiu uma mistura de tranquilidade e expectativa. Ele sabia que aquele dia seria especial. O agricultor chegou com cestas cheias de frutas, vegetais e pequenas iguarias que os moradores prepararam. Ele sorriu ao ver o filhote e a mãe Caramelo juntos, ambos atentos à criatura, prontos para qualquer sinal de necessidade. A artesã veio logo atrás, carregando seu caderno cheio de desenhos, anotações e registros de toda a jornada. Ela olhou para o filhote e disse, ainda em pensamento, que nunca havia visto alguém tão pequeno mostrar tanta coragem, empatia e inteligência. Os moradores começaram a chegar em silêncio, carregando mantas, lanternas e pequenas ferramentas. Cada um trazia algo que pudesse ajudar. Uns ofereciam comida, outros reforçavam a segurança da caverna, enquanto outros apenas observavam, ansiosos, mas confiantes. A cultura do vilarejo, que sempre priorizava a união e respeito à natureza, mostrava-se mais viva do que nunca. O filhote farejou o ar, sentindo uma série de odores familiares misturados com novidades. Havia algo diferente naquela manhã. O rio parecia mais calmo, quase reluzente sob o sol, e as pedras refletiam a luz de maneira suave. Ele latiu baixinho, chamando a atenção da mãe Caramelo e da criatura. Era um sinal de que tudo estava certo, mas que ainda havia mais a ser feito. A primeira tarefa do dia era garantir que a criatura pudesse se alimentar de forma segura. O agricultor distribuiu frutas e vegetais cortados próximos à margem do rio, mantendo distância suficiente para não assustar a presença delicada. O filhote observava cada movimento, pronto para intervir caso algo saísse do controle. A mãe Caramelo se posicionou ao lado dele, transmitindo segurança e confiança. Enquanto isso, a artesã desenhava o ambiente, registrando a posição da criatura, as pedras, a caverna e cada detalhe da margem do rio. Ela queria capturar não apenas a aparência, mas também a energia do momento. Cada linha, cada sombra no papel, carregava a emoção da descoberta e da proteção que todos no vilarejo sentiam. Com o passar da manhã, o filhote percebeu sinais de atividade na criatura. Ela começou a se mover com mais confiança, explorando pequenas áreas da margem e testando a própria força. O filhote latiu de incentivo, acompanhando cada passo. A mãe Caramelo, sempre atenta, se manteve próxima, pronta para acalmar ou guiar a criatura caso necessário. O agricultor decidiu levar a criatura e o filhote até uma área mais aberta, onde o sol tocava o solo diretamente. Ele acreditava que a luz ajudaria a fortalecer os músculos da criatura, além de permitir que o filhote acompanhasse e aprendesse sobre os movimentos sem obstáculos. A artesã anotou cada detalhe, observando como a criatura respondia à luz, à temperatura e à presença dos caramelos. Durante a caminhada, o filhote descobriu que a criatura respondia positivamente ao toque delicado de suas patas dianteiras. Cada interação era medida, cuidadosa, mas cheia de confiança. A mãe Caramelo observava, satisfeita, vendo como o filhote havia se tornado um verdadeiro guia, capaz de entender sinais que nem mesmo os humanos conseguiam perceber. Ao chegarem à clareira próxima à margem do rio, o sol refletiu intensamente na água, criando uma dança de luz que fascinou a criatura. Ela começou a se mover com mais agilidade, brincando com pequenas ondas e tocando pedras com curiosidade. O filhote latiu alto, celebrando silenciosamente cada avanço. A mãe Caramelo aproximou-se e tocou levemente o focinho do filhote, compartilhando orgulho e alegria. O agricultor, emocionado, percebeu que a criatura estava recuperando não apenas força física, mas também confiança. Ele sorriu ao ver o filhote correndo ao redor,
liderando a presença com delicadeza e coragem. A artesã, quase sem fôlego, registrou cada momento, sabendo que aquelas imagens, mesmo que em desenhos, contariam uma história de amizade, coragem e superação para gerações futuras. Com o sol mais alto no céu, o vilarejo começou a se reunir em torno da clareira. As crianças observavam de longe, curiosas, mas sem medo, inspiradas pelo exemplo do filhote. Os adultos discutiam estratégias para manter a criatura segura, enquanto compartilhavam histórias de coragem e união que pertenciam à cultura local. Cada gesto, cada decisão era resultado da cooperação e respeito mútuo que haviam se fortalecido durante toda a jornada. O filhote percebeu que era o momento certo para um passo maior. Ele latiu com firmeza e se aproximou da criatura, encorajando-a a seguir até o centro da clareira. A mãe Caramelo se manteve ao lado, transmitindo confiança. O agricultor e a artesã observaram com emoção, sabendo que aquele gesto simbolizava a conexão final, a consolidação da confiança e da amizade entre o vilarejo e a criatura. Quando a criatura finalmente chegou ao centro da clareira, o filhote a encarou, mantendo contato visual. Em resposta, a presença inclinou a cabeça, emitindo um som suave e melódico, que ressoou pela clareira e refletiu nas árvores ao redor. O som era doce, quase como uma canção, e os moradores se emocionaram profundamente. Cada pessoa sentiu a conexão, a energia e a gratidão transmitida pela criatura. O agricultor aproximou-se cuidadosamente, oferecendo comida, mas mantendo distância respeitosa. A criatura aceitou, mostrando que agora confiava plenamente naqueles que a protegiam. O filhote latiu de contentamento, orgulhoso de sua conquista. A mãe Caramelo lambia seu focinho, transmitindo afeto e reconhecimento. A artesã anotava cada detalhe, sabendo que aquela cena seria lembrada para sempre. Com o passar da tarde, a criatura começou a explorar ainda mais a clareira, movendo-se com graça e segurança. O filhote corria ao lado, guiando-a, garantindo que nada fosse perigoso. A mãe Caramelo seguia firme, pronta para intervir se necessário. O agricultor e a artesã observavam, emocionados, vendo como cada esforço, cada momento de paciência e coragem havia levado àquele resultado. Ao entardecer, o vilarejo inteiro se reuniu para celebrar. Uma fogueira foi acesa na praça central, e os moradores compartilharam histórias de coragem, de união e de confiança. As crianças ouviram atentas, inspiradas pelo exemplo do filhote. Os adultos conversavam em sussurros, emocionados com a transformação que haviam presenciado. A cultura local, que valorizava a coletividade e o respeito à natureza, havia se manifestado em sua forma mais pura. O filhote de Caramelo deitou ao lado da mãe Caramelo, exausto, mas feliz. A criatura do rio se aproximou, encostando suavemente o corpo no dele, demonstrando gratidão e afeição. O agricultor sorriu, sentindo orgulho e admiração pelo pequeno herói. A artesã, com lágrimas nos olhos, anotou os últimos detalhes, sabendo que aquela história terminava de maneira feliz, mas que seu impacto duraria para sempre. Quando a noite finalmente caiu, a clareira estava iluminada por lanternas e pela luz suave da lua refletindo no rio. O filhote dormiu ao lado da mãe Caramelo, sentindo-se seguro, amado e realizado. A criatura, agora confiante e tranquila, descansava próxima, protegida por aqueles que a compreendiam. O vilarejo inteiro sentiu uma paz inédita, resultado de coragem, paciência e união. Naquele momento, o filhote compreendeu algo importante. Sua jornada não tinha sido apenas sobre enfrentar o desconhecido ou proteger o vilarejo. Tinha sido sobre criar conexões, entender a importância da empatia, da paciência e da confiança. Ele havia provado que, mesmo sendo pequeno, era capaz de grandes feitos, e que a força verdadeira vinha do coração, da coragem e do cuidado com os outros. O agricultor se aproximou, colocando a mão sobre a cabeça do filhote, acariciando-o com ternura. A artesã fez o mesmo, enquanto observava a criatura relaxada, sentindo que todos haviam conquistado algo juntos. A mãe Caramelo deitou-se entre o filhote e a criatura, formando um círculo de proteção, carinho e união. As estrelas começaram a surgir no céu, refletindo nos olhos de cada ser presente. O filhote olhou para cima, sentindo orgulho, amor e gratidão. Ele sabia que cada desafio, cada vibração, cada sinal de alerta que sentirá, havia valido a pena. A criatura do rio, agora segura, era prova viva de que coragem, paciência e amizade podem transformar vidas. O vilarejo inteiro sentiu que algo havia mudado para sempre.
A natureza e os habitantes, humanos e animais, haviam se unido de uma forma que transcendia palavras. O filhote de caramelo, com sua sensibilidade, coragem e determinação, havia liderado o caminho, provando que mesmo os menores podem realizar feitos grandiosos. Quando a noite avançou, todos se despediram, deixando a clareira segura e iluminada pela lua. O filhote de caramelo deitou-se ao lado da mãe caramelo, sentindo a respiração tranquila da criatura próxima. Ele fechou os olhos, exausto, mas com um sorriso silencioso nos lábios. A paz, a união e a felicidade haviam finalmente chegado. A história do filhote de caramelo se tornaria lenda no vilarejo. Uma história de coragem, empatia e conexão profunda, lembrando a todos que mesmo os mais pequenos podem mudar o mundo ao seu redor. E naquele momento, ao lado da mãe caramelo e da criatura do rio, o filhote soube que seu trabalho, sua paciência e sua coragem haviam construído um final verdadeiramente feliz e emocionante para todos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente selva, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!